Boa Boa tarde, tarde a Rô. todos. Nesse horário, ó, nós estudamos essa obra, Parábolas e Ensino de Jesus, de Guy Schutel, na sua primeira parte, que são as parábolas. Na quinta-feira, 5h30, né? Nós estudamos os ensinos de Jesus, estão na segunda parte. Mas hoje, sexta-feira, são as parábolas. E nós estamos estudando a parábola do administrador infiel. Mas antes de iniciarmos os estudos, vamos elevar aqui o nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogar o seu amparo, a sua ajuda, a sua proteção, para que possamos continuar trabalhando, estudando, buscando deixar um bom exemplo para que todos aqueles que de nós se aproximem possam sentir a presença do Pai, a presença de Jesus. Que a tua luz, Senhor, continue a iluminar os nossos caminhos e que cada um de nós possa ter plena consciência do que precisa fazer para promover a sua transformação moral. Graças a Deus. Então, vamos agora iniciar o nosso estudo das parábolas de Jesus. Rose, Opa! está caindo uma chuva aqui no Rio. Nossa, é Tá verdade, uma coisa. graças a Deus melhorou. Meu Deus. Está caindo uma chuva braba mesmo. Ele estava prometendo aqui, foi embora. Aqui está Graças a caindo uma Deus. chuva. Ai, vamos Está orar. aí, Alberto? Está aí, Alberto? Meu Deus. Alberto, está caindo chuva aí na Taquara? Nossa, Muita chuva, muita chuva. meu Deus do E céu. deve apagar a qualquer hora. Caramba. Nossa, que terrível. Vamos aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. E a gente tem que estar sempre em oração, gente, porque a gente fica tão preocupada, né, com os parentes, com os amigos, com as pessoas. Pois é, já estou ligando para as meninas, minhas filhas chegarem em Vamos casa. ter a fé. Tudo vai melhorar, com certeza há de melhorar. A gente faz o nosso estudo vibrando, e aí vibrando a gente, né, aproveita esse momento de estudo para emanar as melhores vibrações para esses irmãos que podem ser atingidos pelas chuvas. Então vamos lá rogar a Jesus que proteja a todos e que não permita que grandes estragos aconteçam. Então, eu vou começar aqui, eu vou pedir... Alberto, você pode ler a parábola do administrador infiel para a gente? Lê só a parábola, tá? Não precisa ler o comentário, não, porque nós já lemos assim o início do comentário. Pega só a parábola do administrador infiel. Então, vamos lá. Qual a página mesmo, Rose, do seu Olha, livro? no meu é a página 128. O meu é assim, página 128. O meu é 100. O meu é essa capa aqui. Disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico. Está apagado no meu livro. É que... Tá sem som, Rose. Eu tinha um administrador. Havia um homem rico que tinha um administrador. Que tinha um administrador. E esse lhe foi denunciado como esbanjador dos seus bens. Chamou-o e perguntou-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, pois já não podes mais ser meu administrador. Disse o administrador consigo: que hei de fazer, já que meu amo me tira a administração? Não tenho forças para cavar, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for despedido do meu emprego, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu amo, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu amo?
Respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse-lhe então: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E o amo louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente, porque os filhos deste mundo são mais sábios para com a sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no mundo, muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de unir-se a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, agora, nós vamos direto para o parágrafo 9º. Parágrafo 9º, porque nós já lemos até o parágrafo 8º. Então, nós vamos agora para o parágrafo 9º. Nós já lemos até o 8º. Lemos os comentários de Caibar até o 8º e fizemos algumas considerações. Agora a gente vai continuar a partir do 9º parágrafo. E aqui no 9º parágrafo, ele diz assim: pela prestação de contas, foi isso até que o Alberto estava lendo, né? Pela prestação de contas, verificou-se não ter havido esbanjamento, mas sim facilidade em negócios que prejudicaram o patrão. O prejuízo constava de vendas feitas sem dinheiro e sem documentos, sem cados de azeite e sem couros de trigo. Tanto assim que, legalizadas as contas com as letras correspondentes ao valor de 50 cados de azeite e 80 couros de trigo, o amo louvou o administrador inquírico por haver procedido sabiamente. E salientando a seus discípulos a boa tática comercial do empregado, que não só garantia a empresa que lhe fora confiada, mas também constituía um bom meio de granjear amigos, disse-lhe: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles dos tabernáculos eternos. É o mesmo que dizer: auxiliai com as vossas sobras os que têm necessidade, e sede também indulgente para com os pecadores, não lhes imputando o mal que fazem, mas antes, ao que deve 100 cados de mal, mandai-o escrever só 50. E ao que deve 100 couros de erros, mandai-os escrever 80. Mas observai-os que precisam trabalhar para resgatar as suas dívidas. Carmen, lê aí 2 parágrafos. Depois, a Ana Constantino lê mais 2 e a Denise lê os 3 últimos. Carmen, lê 2 parágrafos agora. Fazei como fez o administrador infiel, assim chamado pelos seus acusadores, mas que, na verdade, procedeu sabiamente, porque quem é fiel no pouco também é fiel no muito.
E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Agora, a Ana Constantino lê as duas, e depois a Denise lê as três últimas. As riquezas da iniquidade são os bens materiais dos quais não somos mais que depositórios, são riquezas injustas e não são nossas porque não prevalecem para a outra vida. O que é nosso são os bens incorruptíveis, dos quais Jesus falou também a seus discípulos, para que os buscassem de preferência, porque os vermes não estragam, a ferrugem não as consome. Os ladrões não os alcançam, nem a morte os subtrai. Agora é a Denise. Denise pega os três últimos aí. Denise, está me ouvindo? Denise? Márcia, você tem esse livro? A Denise está aí. Os discípulos, como têm obrigação de fazer, todos os que querem ser discípulos de Jesus, deveriam servir somente a Deus, que não é o amo, não se escravizando a qualquer inconsciente endinheirado ou pseudo-sábio que lhe queira dominar a consciência. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Conclui-se de tudo o que acabamos de ler, que o título de infiel dado ao administrador foi mal aplicado, torcendo por completo o sentido que Jesus deu à mesma parábola. A palavra divina, por ser falha quando de humana interpretação, faz-se mister que recorramos às entidades superiores do espaço, para que lhe compreendamos sempre o sentido em espírito e verdade. Agora eu vou partilhar aqui para dar continuidade ao texto que estávamos estudando semana passada e que eu li a primeira parte, ficou faltando a segunda parte. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Esse texto, eu vou levar lá para cima, é desse livro, Parábolas e Ensino de Jesus, Parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita, organizado pelo Rafael Papa. A parábola do administrador, ou mordomo infiel, essa parábola foi estudada pelo Rafael Lavarim. Então, deixa eu passar aqui o primeiro. Tá. Eu vou começar aqui. Aqui, ele diz assim, na parábola, né? Quando nós pegamos aqui o texto de Caibar, que o Alberto leu, ele disse assim, o administrador, que hei de fazer, já que meu ano me tira a administração? Né? Que hei de fazer? Né? Então, isso lá no capítulo, em Lucas, capítulo 16, versículo 4, ele vai dizer assim, eu sei, eu estou lendo aqui a parábola que Caibar trouxe, eu sei o que hei de fazer para que, quando for despedido do meu emprego, me recebam em suas casas. Isso está aqui, está nesse texto aqui, está lá em Lucas, capítulo 16, versículo 4. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for despedido do meu emprego, me recebam em suas casas. Continuar sendo administrador, ele percebeu que deveria ter uma postura
diferente da que estava tendo até então. Desta forma, ele poderia novamente ter a oportunidade de trabalhar como administrador, ciente de que seria demitido. Tá? Desculpe, ter a oportunidade de trabalhar como administrador. Tá? Então, para continuar sendo administrador, ele percebeu que deveria mudar a forma dele agir. Tá? Dessa forma, ele poderia novamente ter a oportunidade de trabalhar como administrador, ciente que se continuasse a agir como agia, de que seria demitido, ele agora procuraria fazer diferente para que, se houvesse nova oportunidade, ele reaprenderia. Eu vou lá em cima só para a gente ver algumas questões aqui, né, sobre essa parábola, só para a gente relembrar. Deixa eu ver. Aqui, ó. O homem rico é o Pai Celestial, só para a gente lembrar. Possuidor de todas as riquezas existentes na Terra e todos os planos da vida, que confia muito em alguém, pois o administrador é um servo, que se difere do outro pela proximidade que possui com o teu Senhor. Então, a diferença entre os servos é a proximidade que tem com o Pai. Aqueles que estão há mais tempo trabalhando de forma correta, esses estão mais próximos do Pai. Aquele servo que não é um servo assim diligente, que não é um servo muito bem aplicado nas suas tarefas, esse servo está sempre mais afastado do Pai. Essa é a diferença entre os servos. É a proximidade de que ele se encontra do Pai. Tá? E aí, relembrando, houve uma acusação de que aquele servo dissipou, ou seja, pulverizou os bens que lhe haviam sido confiados. Não foi o homem rico, Pai Celestial, que acusou, pois Deus não acusa ninguém. Mas houve uma acusação, houve uma verificação. E é necessário aí se prestar contas, tá? É preciso se prestar contas. E aí, Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, na questão 621, coloca a seguinte pergunta: onde está escrito além de Deus? Na consciência. Então, ou seja, houve uma má administração dos bens que o Senhor confiou àquele servo, e esse servo, que é o administrador, estando diante de sua própria consciência, percebeu que ele não foi um bom administrador. Então, quem o acusou? Foi o Pai Celestial? Não, foi a sua própria consciência. Lembra da questão 919A do Livro dos Espíritos? As tais interrogações que nós devemos fazer à nossa consciência? E ela vai responder. Você administrou muito, vem administrando muito bem os bens que o Pai lhe confiou. Você está de parabéns. Ou então, não. Você não está administrando bem os bens que o Pai lhe confiou. E aí o que acontece? É preciso prestar contas dessa minha administração e procurar o quê? Mudar a maneira de ser. Né? Então, é nisso que nós vamos começar aqui. Então, ele percebe, depois de ver o problema, a acusação da própria consciência, e para continuar sendo um bom administrador, ele tem que mudar a postura. Que aquela que ele vem tendo, essa postura que ele vem tendo até aquele momento, não tem sido boa. E se ele continuar desse jeito, ele pode ser
demitido. Agora, se ele se corrigir, ele pode ter uma nova oportunidade de trabalhar como administrador, né? Então, é preciso agora, já constatado o problema, fazer diferente, né? Então, vamos lá. E nós vamos pegar aqui, vamos avançando nessa parábola, seguindo a parábola que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo de 1 a 13. Nós estamos caminhando, né? Estamos indo de 1 a 13. Então, ele vai dizer aqui, ó, em Lucas, capítulo 16, versículo de 5 a 7. Disse depois a outro, né? Ah, não, vou voltar aqui, eu pulei um pouquinho. Ah, não, começa aqui. Na realidade, começa aqui. E chamando a si, Lucas 16, versículo de 5 a 7. E chamando a si, cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro. Foi isso que o Roberto leu para a gente. Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, 100 cabos, quer dizer, 100 medidas de azeite. E disse-lhe, toma a tua obrigação. E assentando-te, já escreve, 50. Disse depois a outro, e tu, quanto deves? Quer dizer, interrogou o outro. E esse outro respondeu, 100 coros, medidas, alqueires de trigo. E disse-lhe, toma a tua obrigação e escreve 80. Nesse momento, houve um movimento, tá? Houve um movimento, houve um ato diferente. Alguma coisa ali mudou. Ele tomou uma atitude diferente, uma postura diferente, da qual ele tinha como proceder. Então, naquele momento que ele mandou aqueles homens fazerem anotações, tá? Uma postura diferente ele tomou. Em verdade, ele buscou beneficiar agora cada um daqueles que tinha conta a pagar. Porque um devia 100. E ele disse, escreve 50, você só deve 50. E a outra perguntou, você deve quanto? Ah, eu devo 100. Não, você escreve 80. Então, naquele momento, ele mudou a postura, tá? E ele buscou beneficiar cada um daqueles que tinha conta a pagar. Muitas vezes, o ser humano espera da vida respostas diferentes e o tirará do sofrimento ou da provação. Mas este mesmo homem não muda sua postura. Observa-se ainda que mesmo aquele que tenha cometido algum tipo de erro consegue refazer o caminho, tendo uma postura diferente após o arrependimento. Porque a grande questão está aí. Muitas vezes, eu quero, Senhor, pelo amor de Deus, derrama ao Senhor, né, o seu amor sobre mim. Né? Mas eu não quero mudar a minha postura. Eu quero que o milagre aconteça, mas eu não quero mudar nem um centímetro do meu modo de ser. Muitos se assustam com a postura do administrador, pois ele convoca, chama os credores do seu senhor e ainda lhes concede desconto em suas dívidas. A doutrina espírita nos ensina que espíritos que habitam em mundos de provas e de expiações são exilados. Por que nós habitamos mundos de provas e expiações? E vamos dar graças a Deus se a gente ficar só por aqui. Se a gente não for exilado em outros mundos onde há muita dor e ranger de dentes, né? Por quê? Por não terem se comprometido com as leis de Deus. Lembra dos exilados de Capela? Viviam um paraíso, né? Um paraíso sensacional. Foram despejados. E foram exilados aqui. Por que isso aconteceu? Porque eles simplesmente não se comprometeram com as leis divinas. Sendo assim,
todos os indivíduos na nave Terra são devedores da lei divina. Nós somos espíritos de terceira ordem. Quem são os espíritos de terceira ordem? Os espíritos imperfeitos. Não é assim? Espíritos imperfeitos. Espíritos da terceira ordem. Cansamos, já vimos isso, né? Várias vezes. Espíritos da terceira ordem. São os espíritos imperfeitos. É o que consta lá na questão 101, espíritos imperfeitos. Então, todos os espíritos que estão aqui na nave Terra, encarnados e desencarnados, são devedores da lei divina. Todos nós temos erros do pretérito. E estamos em um planeta desta natureza para reajustar as nossas dívidas, para a nossa educação, para reparar. Pelo mundo, não percebemos a presença de anjos encarnados, mas sim de espíritos com suas lutas existenciais. Que a gente saiba, só teve um anjo por aqui, né? Teve outros, né? Vamos pensar em Maria, em José, mas anjo, na sua essência completa, no verdadeiro sentido da palavra, teve um, Jesus. Os outros ainda tendo como diz o outro, né? Algumas pontas para corrigir, algumas extremidades, me faltou a palavra, né? Para arrumar, né? Algumas coisinhas para arrumar. Alguns muitas coisas para arrumar, outros menos coisas para arrumar. Quando o administrador da parábola convoca os devedores e alivia parte de seus débitos, bem-aventurados os aflitos que eu vos aliviarei, Jesus nos apresenta formas de reajustar nosso passado, como a borracha da caridade. Entendeu? Jesus disse assim, ó, tem várias formas de você melhorar sua situação, com a prática da caridade. E a gente sabe que a prática da caridade, que já estudamos aqui, não é apenas dar o quê? A cesta básica. É ouvir, é ajudar no soerguimento daquela criatura, entendeu? Ajudar esse companheiro a melhorar, a mudar, a se transformar. Falamos sobre isso ainda agora. Esse pensamento pode ser representado por todo o ato de caridade perante o próximo. Tudo que nós pudermos, que nós fizermos, que venha a aliviar a dor do próximo, é um ato de caridade. É uma forma que nós, os servos devedores, temos de nos reajustarmos com o nosso passado com a borracha da caridade. E aí ele continua aqui, né? Esse pensamento pode ser representado por todo ato de caridade perante o próximo, e possa aliviar os débitos alheios, como, por exemplo, uma palavra de ânimo para dissuadir quem está pensando em suicídio. Lembra que a Ivone, na aula de segunda-feira, ela falou, toda vez que nós estamos fazendo um estudo, ou então estamos fazendo uma leitura na nossa casa, até não precisa ser em voz alta, não, pode ser aquela leitura mensal, um estudo como esse nosso aqui, espíritos em sofrimento se aproximam. E ao ouvir aquelas palavras de estímulo, de incentivo, palavras que nos ensinam qual é o caminho das pedras, eles se beneficiam. E podem o quê? Fazer aquilo que nós estudamos no estudo aí da Sueli. Quando o nosso obsessor vem nos observar e percebe que
está havendo condutas diferentes, uma mudança, ele pode olhar e dizer assim, interessante isso. Vou ficar por aqui, vou observar. E aí a gente consegue fazer, às vezes, de um inimigo um amigo. E auxiliá-lo também na sua transformação. Olha aí, entendeu? Olha aí as formas que Jesus nos mostra de nos reajustarmos com o nosso passado, com a borracha da caridade. Entrega de cestas básicas também a indivíduos que estejam passando por necessidades. Aqui na nossa casa, graças a Deus, nós temos um grande número de amigos, né? Um número é uma forma de falar, mas temos bastante amigos que colaboram com as obras sociais da nossa casa, né? Nossa casa entrega cestas básicas, entrega enxoval para crianças recém-nascidas, faz esse trabalho aqui também de esclarecimento. E aqueles que estão contribuindo de alguma forma estão também fazendo a sua parte, ajudando, né? Ele fala aí, ó, concessão de cobertores a moradores em situação de rua para superar invernos rigorosos, ou ter um passe no centro espírita para amenizar problemas emocionais dos mais variados tipos e ofertar equilíbrio. Ou seja, é toda e qualquer atividade que possa soerguer, questão do Livro dos Espíritos, moralmente o indivíduo que esteja passando por provas difíceis e tenham acentuados débitos com a justiça divina. Então, a prática de caridade, ela pode acontecer de diversas formas, não apenas de forma material, tá? Chamar os filhos de Deus e auxiliar para reduzir as suas dívidas, foi o que o administrador fez, é um movimento que toda alma na Terra deve reproduzir em suas jornadas. O próprio Jesus disse, vinde a mim, vós todos, que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. E quando auxiliamos, estamos atuando em prol do avanço moral da humanidade. Jesus também disse, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha como o Evangelho do Senhor nos ensina como caminhar, como proceder, como fazer para alcançar essa verdadeira felicidade. A própria Ana Paula, na palestra aqui que ela deu para a gente, se eu não me engano, foi segunda-feira, ela falou sobre isso. Ela falou, né, como ela agora passou a estudar a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Evangelho do Senhor, com profundidade, porque ela descobriu que ali tem a fórmula para que a gente possa melhorar. E olha aqui, ó, Jesus falando para a gente. O convite principal desta parábola, que é a parábola do administrador infiel, é utilizar os bens que são empréstimos de Deus a fim de acalentar feridas humanas na Terra. Somos convidados em diversas esferas da vida a prestar socorro a qualquer necessitado. Logo, basta vigiar e estar atento às manifestações de Deus em nossas vidas, porque o Senhor está sempre se manifestando em nossas vidas. O Senhor está sempre passando, e o Evangelho diz isso, Jesus ia passando. E aqui em Lucas, capítulo 16, versículo 8, diz assim, ainda na parábola, e louvou aquele senhor o injusto administrador, quando ele viu o que o administrador tinha feito, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes da sua geração do que os filhos da luz. Olha só, o homem rico é a manifestação de Deus. Ficou feliz com a mudança de postura do administrador, porém não ficou feliz pelos erros que ele cometeu.
ficou feliz quando viu a mudança. No entanto, ele alegrou-se com a mudança de postura após o pedido de acerto de contas da própria consciência que o fez agir de maneira digna. Então, houve uma delação, lembra? Não foi o Senhor que delatou, houve uma delação, mas quem fez a delação foi a consciência. E o administrador muda de postura, porque a consciência dele fez a delação e exigiu o quê? Reparação, acerto de contas. E aí ele atendeu o chamamento da consciência. E o Senhor ficou feliz. Então, nós temos aqui, ó, vamos lá analisar isso aqui. Filhos deste mundo, porque ele diz aqui, ó, opa, deixa eu voltar aqui, que eu apertei com muita força. Ele diz aqui, ó, e louvou aquele senhor, o administrador, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes da sua geração do que os filhos da luz. Então, o homem rico ficou feliz com a mudança de postura do administrador. Não ficou feliz com o erro, mas ficou feliz com a postura. E no versículo, ele vai falar, filhos deste mundo. Né? O que são os filhos deste mundo? Filhos deste mundo simboliza aqueles que se arrependem dos equívocos praticados, de uma forma consciencial e verdadeira, buscando reparar os erros praticados. Então, está lá no Evangelho. E louvou o Senhor, o injusto administrador, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então, os filhos deste mundo, os filhos do mundo de provas e expiações, são aqueles que se arrependem. E quem são os filhos da luz? Filhos da luz simbolizam aqueles que seguem as normas de conduta estabelecidas, focadas no parecer e não no ser. Na época de Jesus, autodenominavam-se filhos da luz aqueles que, como os fariseus, seguiam os mandamentos estabelecidos pelas crenças religiosas, mas de uma forma exterior, em contraponto com os que não seguiam os mesmos preceitos, que eram mal vistos como os publicanos. Então, filhos deste mundo são aqueles que estavam em erro, se arrependeram e repararam os seus erros. Então, por isso, quando você lê sem uma interpretação, você diz assim, que troço estranho, e louvou aquele senhor, o injusto administrador, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Como é que os filhos do mundo podem ser mais prudentes que os filhos da luz? Porque os filhos desse mundo são os pecadores que se arrependeram e repararam seus erros. E os filhos da luz, essa luz aí, são aqueles que se dizem religiosos, são aqueles túmulos caiados, são aqueles que se dizem, eu sou o doutor da lei, eu tenho muito conhecimento, e ele tem mesmo. Mas aí você vai perguntar, você coloca em prática o conhecimento que você tem? Não. Não. Eu fico assim, mandando, faz isso, faz aquilo. Porque olha para mim, que Jesus chamou de túmulos caiados. Entendeu? E na época de Jesus havia muitos filhos da luz, que eram como os fariseus, que seguiam ali os mandamentos estabelecidos pela crença religiosa. Né? Aquilo, sábado, no sábado a gente não faz nada porque a lei prescreve que não se faça nada. Não coma esse tipo de comida, que a comida é impura. Não fale com aquele homem, que aquele homem é impuro. Não toque naquela mulher, que aquela mulher é impura. Ele está
Ele está preso à letra, à forma exterior, tá? Mas ele não segue a lei, tá? E está sempre procurando acusar alguém de fazer alguma coisa. Então, para eles, os publicanos eram pecadores. Eles não se misturavam. Entendeu? Então, o homem, os filhos desse mundo, são mais prudentes da sua geração. Porque eles fazem o autoexame, questão 919A de O Livro dos Espíritos, percebem que seu mundo está todo destruído, em ruínas, percebem que cometeram muitos erros e procuram corrigi-los. Então, eles são mais prudentes. E os outros ficam ali, né, naquela utopia. Eu sou religioso, eu sou escolhido, e não fazem nada para mudar, para promover a sua transformação. Os filhos deste mundo são mais prudentes da sua geração que os filhos da luz. Neste momento, há uma afirmação do Cristo, de que aqueles que estão cativos do erro, embaraçados às questões da matéria, são os únicos que possuem meios para se desvencilhar das próprias teias fluídicas, as quais os prendiam. Por quê? Por quê? Porque eu sou uma individualidade. Eu tenho livre-arbítrio. Também estudamos isso. E quem pode resolver o meu problema sou eu. Sou eu. Entendeu? Somos nós. Eu não posso pedir para o outro promover a minha transformação moral. Então, nós somos os únicos que possuímos meios para nos desvencilhar das próprias teias fluídicas, às quais nos prendem. Com o administrador fiel foi diferente, pois ele tinha capacidade de vencer e modificou sua postura. Todos nós temos. E lá em Lucas, capítulo 16, versículo 9 dessa parábola, diz assim: e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles dos tabernáculos eternos. É outra passagem que fica parecendo meio obscura para a gente. Mas vamos lá. Neste ponto, o mestre Nazareno não incentiva o ser humano a buscar amizades através de iniquidade ou injustiça. Porque quando a pessoa diz assim, ó, lê, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Opa, peraí. Porque parece que ele está falando o quê? Que para eu pegar aquilo que eu me apossei e dividir, oferecer para as pessoas para atrair amigos com as riquezas da injustiça? Não, 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 não. Ele nos incentiva a fazer amizades, a estreitar laços de fraternidade uns com os outros. Ainda que caminhamos diante da dominação e regalo da matéria, conseguiremos sempre construir boas obras no coração do homem, pois ninguém resiste ao amor. Então, o que ele está dizendo aqui? Você vive essa vida, né? Vive. É o seguinte, começa a buscar mudando, começa a mudar. É lógico que a gente sabe, vimos isso também, que a mudança nos faz de um dia para o outro. Vai fazer esse trabalho de renovação. Enquanto você está caminhando nessa labuta pela sua transformação moral, você busca fazer amigos. Você ainda está um pouquinho apegado às coisas da matéria? Tá. Não é por isso que você não possa buscar fazer amigos e, quem sabe, incentivar esses amigos a também fazer essa transformação. Então, é isso que ele está falando. Incentiva-nos a fazer amizades, a estreitar laços de fraternidade uns com os outros, ainda que caminhemos diante da dominação e regalo da matéria. Conseguiremos sempre construir boas obras no coração do homem, onde ninguém resiste ao amor. Receber amizades dos tabernáculos eternos é construir relações sólidas
e sinceras do coração. É ter no sentimento sincero e leal amizades nas diversas quedas. Então, é ter sentimento sincero e leal amizades nas diversas quedas e ascensões que terá ao longo de vossa caminhada. Eu vou caminhar, eu vou errar, eu vou tropeçar, eu vou ter que me reerguer, mas sempre buscando o quê? Caminhar para sempre. E nessa estrada, com erros, com acertos, eu procurar fazer amizades sinceras, desinteressadas, esticar a mão para aqueles que precisam, buscar ajudar da melhor maneira que eu possa. Eu ainda vivo no planeta de provas e expiações. Eu não posso dizer assim, agora vou me colocar no alto do monte, vou me esconder do pecado, não quero falar com ninguém, para não me contaminar. Não é assim. A gente vive aqui, no planeta de provas e expiações. Por quê? Porque ainda somos espíritos endividados. E quem convive com a gente são espíritos semelhantes a nós, porque às vezes um pouquinho melhor, outras vezes um pouquinho mais abaixo. Eu ainda sou muito apegada às coisas da matéria, tá? Ainda estou preso muito a certas riquezas da injustiça. Mas eu posso procurar melhorar, buscar amizades sinceras, né? Incentivar pessoas a caminhar comigo, a ver a luz também. E assim a gente vai caminhando, procurando melhorar. Mesmo que eu ainda esteja diante da dominação e regalo da matéria. Então, receber essas amizades dos tabernáculos eternos é construir relações sólidas e sinceras no coração. É ter sentimento sincero e leal amizades nas diversas quedas, que ainda vão ser muitas, e ascensões, né? E terás ao longo de vossa caminhada. Aí vem outro versículo aqui, versículos 10 e 11 do capítulo 16 de Lucas. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Quando sabemos pouco, mas somos fiéis ao pouco que sabemos, não teremos dificuldade de ação quando soubermos muito. Por isso que ele diz, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Então, hoje, nós ainda sabemos muito, não sabemos pouco. Mas se nós formos fiéis ao pouco que sabemos, né, um dia, quando soubermos muito, não teremos dificuldade de ação. É a isso que o Espírito Lázaro se refere em sua mensagem sobre o dever, que consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7. Eu vou ler só um pedacinho, né? Porque a nossa hora já está avançada. E lá no capítulo 17, aqui, ó, item 7, sobre o dever, instrução dos espíritos, essa mensagem de Lázaro, diz assim, o dever, em capítulo 17, item 7, é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, tá? Primeiro ame-se, depois aos outros, né? Para consigo mesma, primeiro, para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, com os atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, não do dever que as impressões impõem.
né? Então, depois ele vai dizer, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, faz a delação, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem, tá? Então é isso aí. Quando o espírito Lázaro se refere ao aguilhão da consciência e ao guardião da probidade interior, está se reportando justamente ao sentimento de fidelidade consciencial gerador do dever consciencial. Praticar o que já sabemos no ímã do coração não é apenas questão de conhecer ou querer, mas de aceitar as leis divinas em nossa consciência. Nós já sabemos, né? Onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Né? Então, agindo conforme gostaríamos que agissem conosco, para que a caridade, conforme entende Jesus, não seja apenas bons preceitos da fé, mas cartas vivas da vivência espiritual. Estejamos, portanto, sempre prontos a exercer a honestidade, ainda que aos olhos do mundo a tarefa desempenhada por nós seja apagada. Assim, desta forma, ganharemos a confiança do homem rico, Deus que nos confiará labores maiores. Lembra a conversa de Gamaliel com Paulo de Tarso sobre as profissões mais simples? Aí lá, Lucas capítulo 16, versículo 12. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Jesus nos fala, neste versículo, sobre a aplicação justa das riquezas injustas. Quer isso significar que todos os movimentos egóicos, riquezas iníquas, são experiências que nos convidam ao aprendizado. Toda e qualquer experiência, desafio, em que exercitamos o ego em detrimento do ser essencial, cedo ou tarde nos servirá para obter uma conquista aprendizada. E, por sua vez, nos convidará ao autoaprimoramento, ao invés do autoengano no processo de fidelidade consciencial. Quer dizer, todas as experiências, dores, sofrimentos que nós passarmos são experiências. Outro dia, um tempo atrás, a Denise estava falando sobre isso, no estudo dos ensinos de Jesus, né? São experiências que nos convidam ao aprendizado. Ao dizer que se não formos fiéis no alheio, Jesus está se referindo aos empréstimos divinos, que a cada reencarnação recebemos para evoluir. Né? Porque ele fala do se não for, e se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Esse alheio é tudo aquilo que eu recebi do Senhor. Eu recebi do Filho do Senhor. Se referindo aos empréstimos divinos, que a cada reencarnação recebemos para evoluir, e que somos convidados a administrar de forma fiel. Todas as obras de Deus merecem aplicação justa. Ora, se eu não for fiel no alheio, como é que eu vou poder receber o que eu acho que mereço? Todos os seres espirituais são capazes de aplicar bem os recursos da inteligência e do sentimento na transmutação dos movimentos egóicos desenvolvidos ao longo do tempo. Quando o ser espiritual alcança essa condição consciencial de fidelidade ao bem, certamente dele haverá fidelidade, permitindo o crescimento das potencialidades divinas em si mesmo. Do contrário, como disse Jesus, quem vos dará o que é vosso? Somente com a amorosidade, a fidelidade consciencial para você mesmo, lhe será possível receber aquilo que já lhe pertence em latência, isto é, as virtudes essenciais, conquistadas com as diversas experiências aprendizadas. É necessário respeitar tanto o que lhe pertence, quanto o que cabe ao teu próximo. Seja diante dos cuidados dos bens materiais de alguém,
que lhe tenha confiado algo, ou ainda nos trabalhos espirituais, dos quais um companheiro precisa desenvolver e ter orgulho faz abraçar obras que não lhe pertencem. Aprendamos, portanto, a encontrar o ponto de equilíbrio naquilo de que necessitamos de fato realizar. Nem menos do que nos compete, tampouco uma carga excessiva de responsabilidade. Lembrando ainda dos ensinos imortalizados por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, se é sim. Porque esse é o certo, tá, gente? Porque às vezes a gente fala, seja o vosso falar sim, sim, não, não, não é isso. Seja, porém, o vosso falar sim, se é sim. E às vezes a pessoa fala sim, querendo falar não. Tá? Então, seja, porém, o vosso falar sim, se é sim. Não, se é não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Eu quero falar não, mas eu digo sim. Eu quero falar sim, mas eu digo não. Eu estou sendo hipócrita, eu não estou sendo verdadeiro. Isso é do maligno. Então, seja sim, se é sim. Não, se é não. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e amar o outro. Certamente, não é possível servir a dois senhores. O administrador fiel serve a Deus como quem reconhece a maior alegria em poder ser útil na seara do bem e do amor. Entretanto, as riquezas iníquas precisam ser aplicadas de forma correta, fazendo com que, no lugar de um mal que foi praticado, surja um bem reparador dos efeitos danosos do equívoco. E as riquezas iníquas são as questões materiais, né? Quando Jesus coloca o servir a Deus, nos pede ao mesmo tempo para servir a Deus, aplicando as nossas riquezas iníquas com compaixão e justiça, transformando-as em experiências de aprendizado que nos direcionem diretamente a Deus, transmutando de vez a dualidade de crer que é possível servir a dois senhores. Há uma diferença entre servir e aplicar. Somente pode alguém aplicar com sabedoria o bem se estiver a serviço do próprio bem. Por isso, a correta aplicação do amor nas nossas riquezas iníquas, isto é, nas nossas dificuldades morais, é também uma forma de servir a Deus, pois nos transforma em pessoas de bem, fiéis à própria consciência desperta para buscar o equilíbrio existencial. Desde os idos tempos que marcaram a história do cristianismo primitivo, os religiosos que passam pela Terra têm se confundido na essência evangélica de Jesus, dando brecha nas portas largas dos interesses próprios, para servir a dois senhores. É necessário compreender que o livro sagrado da vida, que é o Evangelho, não é um livro com códigos para a vida material, mas uma instrução universal do Pai, intermediada por Jesus, nosso bom pastor. Diante disso, lancemos o olhar sobre a existência terrena, compreendendo que passamos por aqui por instantes, e por isso não nos deixemos levar por outros pastores transitórios. Olha os falsos profetas que falou o Antônio Mário ontem na nossa palestra. Tenhamos como ponto central de nossa existência Jesus. Seja no lar, no trabalho profissional espiritual, o Cristo é o nosso Senhor, nosso mestre, o nosso guia. Todas estas células humanas precisam também carregar as marcas de Jesus, através de nosso exemplo. Lembra do obsessor? Ele observa o nosso quê? Exemplo. E a partir daí ele toma a decisão, ou ir embora, ou continuar nos observando e, quem sabe, também se transformar. O exemplo arrasta. Encontrarmos-nos em locais
onde as diretrizes, se forem as materiais, poderão ser uma grande oportunidade de espiritualizarmos o ambiente com a própria conduta de administrador fiel. Porque, às vezes, você não pode fugir às coisas do mundo, não é? Eu não posso me isolar, eu vivo no mundo. Então, se eu estou em um local onde as diretrizes são as materiais, essa pode ser para mim uma grande oportunidade de espiritualizar aquele ambiente com a minha própria conduta renovada. Dar o exemplo. Na mordomia maior, e servir a Jesus entre os espinhos e as lágrimas, gente, há mordomia maior que isso? Claro que não. Os mártires do passado, fortalecidos na fé e na esperança, encontraram o reino dos céus nos próprios corações, e é por isso que marchavam com alegria ao martírio. Abençoado seja nosso martírio de cada dia. Abençoado seja a tarefa que nos foi confiada por Jesus. Então, que a gente possa espiritualizar o nosso dia a dia, o ambiente onde que vivemos, onde que quer que estejamos, para que o nosso exemplo, a nossa conduta transformada, possa servir de auxílio para que outros busquem também a sua transformação. Não há mordomia maior que servir a Jesus entre os espinhos e as lágrimas. Olha que beleza de ensinamento traz essa parábola do administrador infiel. Quem é esse administrador infiel? Somos nós. Nós somos os administradores infiéis. Aqui, Jesus, nessa parábola, e esse companheiro que nos trouxe essa interpretação maravilhosa dessa parábola, como Caibar Schutter também, ele está nos ensinando como promover essa mudança, para que a gente deixe de ser o administrador infiel, para que a gente mude a nossa conduta, para que a gente possa fazer as nossas conquistas. É belíssimo esse ensinamento, gente. E esse ensinamento vem o quê? Desvendar, né, essa parábola que para muitos é muito difícil de entender, né? Muito difícil. Carmen, quer falar alguma coisa? Pode falar, minha amiga. Não, olha, se eu lesse essa parábola sem explicação, eu ia entender tudo ao contrário. Olha, tem que ler muito devagar, tem que ler refletindo, entendendo o que essas figuras de linguagem que aparecem demais aqui. Nossa, eu ia entender tudo errado. A parábola é um espetáculo, né? É um espetáculo, mas Você... quem é que entendia naquela época? Quem é que entendia essa parábola? Pensa bem. Mas aí a gente lembra de quê? Jesus disse o quê? Eu vos enviarei. Eu sei. É um consolador, eu sei, porque, olha... Eram poucos os que tinham condições de compreender os ensinos de Jesus. Então, ele constrói a parábola e dessa parábola estivesse guardado as grandes lições que o homem daquela época, poucos conseguiriam compreender. E aí, e também para que ela não fosse adulterada por interesses outros. Isso sim é uma verdade. Ela se manteve íntegra até agora. Se manteve íntegra. E a noite, com o auxílio do Consolador, a gente consegue destrinchando e alcançando essa verdade para nos ajudar. Carmen,
E não é a primeira vez que a gente está ouvindo as parábolas, hein? Eu imagino que sim. Não é a primeira Olha, vez. olha, graças a esses amigos aí que nos ajudam. A Rose também, que é essa outra que destrincha para a gente. E a gente vê que hoje esse foi o nosso limite de compreensão. Mas amanhã, quando a gente estiver já num degrau mais acima, nós vamos conseguir extrair dela coisas muito mais profundas. Por Esse isso. último parágrafo, Rose, Oi? esse último parágrafo que você leu, eu achei de suma importância. Servia Jesus mesmo com lágrimas e espinhos. É o que nós devemos seguir, né? É seguir o nosso caminho, mesmo com todas as dificuldades, né? Não foi isso que os discípulos de Jesus fizeram? Jesus não prometeu para nenhum um mar da tranquilidade, não. Eles serviram ao mestre em meio a dores e espinhos, a maioria deles dando a própria vida. Aliás, nenhum que trouxe o espiritismo foi um mar de rosas, né? Foi com muito sofrimento. Por que nós vamos querer que para nós seja? Não é? Se estamos aqui para servir o Cristo, temos que servir em meio a tudo isso. Em meio a tudo. É bom quando a gente tem esse conhecimento, né? Exatamente. Por isso que nós vemos, né, o que os Espíritos nos dizem. Instruir, estudar, refletir. Para que a gente não fique como aqueles, se dizemos, filhos da luz. Filhos da luz. Queremos privilégios, né? Mas... Essa expressão, filhos da luz, caraca, eu ia mergulhar como se como ela engana iluminadas. São aqueles que se acham filhos da luz, mas na realidade não são. Por exemplo, aqui, ó, nesse trechinho que eu li, que nós lemos, eu sei o que hei de fazer para que, quando for despedido do meu emprego, me receba em suas casas. Aí eu pensei assim, interesse. E, na verdade, o sentido é outro. Eu falei, o administrador está cheio de interesse de bajular o outro para poder ser recebido na casa. O que ele tem que fazer? Mudar a conduta. Muda a tua conduta. Por isso que a gente sempre é dito, né, Paulo? A letra mata e o espírito vivifica. A gente tem que ir na essência. E a doutrina dá essa chave, né, como você disse. Por isso que muitos, como nós já estudamos na aula passada, muitos religiosos interpretam errado essa parábola. Na semana passada nós falamos disso. No início desse texto, vem escrito que essa parábola foi alvo de muitas interpretações equivocadas. Porque a gente julga logo, né? Sem corrupto, hein? Vai querer dar. Não. Eu sei o que eu... Se a gente analisar bem, nós sabemos o que eu tenho que fazer para parar de sofrer. Muda a tua conduta. A nossa consciência está delatando. Muda a tua conduta. Se você mudar o jeito que seja, tudo clareia. Não é tudo clareia. É simples. Muda a tua conduta. Por isso que a gente quer mudar a conduta do outro. A gente quer mudar a conduta do outro. Sempre. Todos os ensinos, a chave é mudança de atitude, mudança de conduta, mudança de pensamento. Não tem outra. Se a gente, qualquer um desses textos, a meta é mudança de comportamento. Ponto. A partir daí... E a gente vê que a questão 919A
do Agostinho nos mostra como fazer para começar a mudar a cultura. Repara no estudo do obsessor, que falava sobre isso também? Falava sobre isso também. Quem é o obsessor? Muda a tua conduta para tornar o obsessor um amigo. Porque ele te reconhece aonde você estiver. Porque tu muda a capa. Lembra que ela fala sobre isso? Tu muda a capa. Mas ele sabe quem está dentro daquele invólucro. E nós não enganamos a ele. Nós não conseguimos nos disfarçar durante muito tempo. Ele nos reconhece. Por quê? Porque a nossa conduta continua sendo a mesma do passado. Isso que atrai o obsessor. A nossa conduta. Porque lá no passado eu tinha essa conduta desequilibrada. Hoje, continuo. É isso que ele faz. Ele olha e diz assim: olha o sujeitinho aí de volta. Encontrei ele. Porque a minha conduta continua sendo a mesma. Aí o administrador, um dia, quando a consciência dele o delata, e pede o quê? Reparação. Agostinho falou: ó, faz isso aqui, você vai descobrir o caminho das pedras. Jesus diz: muda a tua conduta. Se você mudar a conduta, o obsessor só tem duas saídas: ou ir embora, porque ele não vai te alcançar, não vai conseguir o que deseja, ou você faz dele um amigo. Muda a tua conduta. Foi o que o administrador descobriu. E ele começou a fazer isso. É simples, não é? Muda a tua conduta. O nosso perispírito vai se transformar. Né? Então, o Evangelho diz tudo para a gente. Aí a gente saber, procurar estudar, analisar, não é só fazer isso, mas colocar em prática a ação de mudança de conduta. Vai demorar um tempo? Vai. Jesus também sabe que vai demorar. Ele sabe. Mas ele, é aquele detalhe, o Senhor, o homem rico, ele vai ficar feliz quando vê que o seu administrador está começando a mudar a conduta. É isso que faz o senhor feliz. A pessoa diz assim: o senhor está triste comigo que eu errei. Não, esquece disso. O que importa para o Senhor é o esforço que nós estamos fazendo para nos melhorar. É o esforço que nós estamos fazendo para mudar a nossa conduta. É isso que torna o Senhor feliz. Meu filho está se esforçando para mudar a sua conduta. Vai ser de uma vez? Não. Mas se ele todo dia fizer um esforço, uma hora ele vai conseguir resolver todo o problema e vai alcançar a felicidade eterna e vai ser aquele servo que está bem perto do Senhor. Porque é isso que distingue os servos, a proximidade com Deus. Não é maravilhosa? Olha essa que coisa fantástica essa parábola traz para a gente, né? Então, meus amigos, vamos encerrar agora, porque às 19 horas nós temos a nossa reunião de radiação para os encarnados, para os nossos irmãos com problemas físicos. Depois, Alberto, pede para ela mandar para mim rapidinho. Não, isso que eu ia te dizer, ela já enviou para você. Ótimo, eu vou dar uma olhadinha. Então, para encerrarmos aqui o nosso estudo, eu vou pedir para o nosso irmão Alberto fazer a nossa prece de agradecimento. Alberto, por favor. Ao término do nosso ciclo de estudos, estamos agradecidos ao Pai por esta oportunidade de nos voltarmos às suas leis e que vós, Senhor, nos fortaleça na compreensão da verdade, para que possamos realizar a renovação necessária para seguirmos fiel a vós. Mestre querido, amigo de todas as horas, agradecidos estamos por sua renúncia em prol de toda a humanidade e agradecido pelos seus ensinamentos que nos instruem e nos orientam no caminho,
no caminho de nosso aprimoramento moral, de nosso aperfeiçoamento íntimo e de nossa renovação interior. Agradecido aos ceareiros de Jesus, aos falangeiros de Maria, que nos amparam, que nos auxiliam nessa jornada e que possamos estar sempre no caminho da mudança, da modificação, da renovação interior, fazendo um mergulho em nós mesmos. Que ao término deste momento de oração, estejamos a glorificar e louvar o Senhor, e que estejamos com o Cristo interno, hoje, agora e sempre. Obrigado, meus amigos, por esse estudo. E o nosso lema agora é esse: muda a tua conduta. Escrever essa frase, botar no espelho. Vai ficar ecoando na nossa cabeça, hein? Exatamente, muda a tua conduta. E tudo vai se resolver. Então, ó, um beijão para vocês, tá? Beijão a todos. Mais uma vez. Esse estudo também muito bom. Muito bom mesmo. E Eu estou aqui, dele, pessoal. né? Ele mudou a conduta dele. Olha como as coisas melhoraram. Então, ó, tchau, gente. Fiquem em paz. Tchau. Eu vou fechar aqui, mas a radiação, quem vai participar é esse link mesmo, tá? Não precisa sair, eu que tenho que sair para. Eu vou passar aqui para a Denise, mas legal. eu volto já já. Um beijão. Até já. Aqui, Tchau. Rose, achei um livro, hein? Solta a ponte. Estava com o Alexandre, que eu pedi ele para escanear para mim.